Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje, no dia 12 de maio, segunda-feira da quarta semana da Páscoa. Tínhamos um fim de semana alegre, festivo, feliz. Quero deixar aqui um abraço carinhoso para todas as mães que me acompanham, todas nós que somos guerreiras, mulheres que sabem o seu papel dentro da sociedade. Mulheres que criam seus filhos para Deus e não para o mundo. Temos que criar nossos filhos para Deus, mulheres. É lá que é o nosso lugar, é lá no céu que nós queremos estar junto dos nossos filhos. Amém? Parabéns, um abraço bem apertado a todas vocês. Nós estamos iniciando mais uma semana, vamos refletir o Evangelho, nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É a continuação do Evangelho de ontem, do domingo do bom pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Ontem Jesus estava dizendo: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós temos que ouvir a voz do nosso pastor. Aqui Jesus continua: quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. E Jesus vai continuar: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Gente, nós temos um pastor, Jesus. Nós temos que ouvir a voz de Jesus. Jesus está fazendo aqui uma menção, uma comparação, porque naquele tempo, essa era uma das profissões daquele povo. E eles sabiam como que funcionava o pastor e as ovelhas. Eles sabiam. Vai falar lá no livro de Daniel, que Daniel era pastor de ovelhas. Quando o profeta foi lá na casa do pai de Daniel para procurar, para buscar Deus mandou ir lá para poder consagrar, ungir quem seria o novo rei daquele tempo. Perdão, Daniel não, Davi. Quando Deus manda ir lá na casa do pai de Davi, todos os irmãos de Davi vieram e Deus falou: não é nenhum desses. Aí o profeta, acho que se não me engano Eliseu, não sei o nome do profeta agora, ele pegou e falou: mas está faltando um, tem um que está lá cuidando das ovelhas. Aí
ele fala, então vai chamar ele porque eu preciso ungir ele. E ele vem, aquele mirradinho, miudinho, pequenininho, e quando ele chega lá, o profeta unge Davi, e Davi depois, não naquela hora, ele foi ser o rei Davi. E ele era pastor de ovelhas, ele ficava lá no campo, ele não deixava ninguém chegar perto, lobo nenhum tocava nas ovelhas dele. E quando um lobo pegava a ovelha, ele abria a boca do lobo, tirava a ovelha lá de dentro. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você hoje. Pessoas que estão ouvindo a voz de outros pastores, que não é Jesus, estão sendo enganados. Pessoas que estão dando ouvido a coisas que não são de Deus. Gente, nesse período aí entre a morte do Papa Francisco e a eleição do novo Papa, Leão XIV, quantas besteiras nós ouvimos. Quantas besteiras foram postadas nas redes sociais. Mas nós, como devemos ser, né? Bons ouvintes, a ovelha que escuta a voz do seu pastor, nós precisamos, fechar os nossos ouvidos. Dá ouvido para esse povo não, gente. Fica escutando besteira não. Pega a Bíblia e vai ler. O que Jesus está falando com você hoje? Bom dia, Espírito Santo de Deus, o que vamos fazer juntos hoje? Olha para frente, olha para Deus. Nosso lugar é lá, é junto de Deus. Aqui na terra a gente só vai ouvir pessoas querendo nos tirar da presença do Senhor, mas se nós conhecemos a voz do pastor, a gente não vai se deixar enganar não. Então, meu irmão e minha irmã, tome muito cuidado com as pessoas que querem te afastar da presença de Deus. Marta, né, um exemplo. Qual o problema que tem faltar a missa domingo? Tem nada? Tem. Marta, o demônio não existe, existe. E aí começa as pessoas a querer iludir a gente. Nossa, mas também não sai da igreja. Gente, deixa a pessoa ir rezar. Deixa a pessoa buscar a Deus. Ela está precisando de Deus, precisa estar lá na igreja. Está lá para rezar pelos que não vão, para os que não creem. Deus suscita no coração das pessoas, pessoas fiéis que vão lá para adorar, para estar na presença dele. Enquanto muitos não querem ir, nós vamos. Você vai, eu vou, então vamos. Eu fiz o propósito de ir à missa todos os dias, só não vou o dia que eu estou com a minha mãe, que não tem como eu deixar ela. Ali já é a minha missa. Então eu vou à missa todos os dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, aí na sexta não dá. Às vezes eu vou no sábado à noite, que já é a missa do domingo, mas eu vou, entendeu? Mas isso me satisfaz, sim, então acabou. Ninguém precisa ficar dando palpite, reza demais. E daí? Eu estou ouvindo a voz do meu pastor, ouça você também a voz do seu pastor, não fique se confundindo por aí não. Vai ter muita gente querendo tirar você do caminho de Deus. Aqui pessoas que vão entrar, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. O que o demônio quer? Nos tirar da presença de Deus. É só isso que ele quer. Mas viver a castidade do mundo de hoje, sim, qual o problema? Qual o problema? Que bom, reze por mim, reze pelas pessoas que vivem a castidade, reze, né? Reze pelos sacerdotes, pelo padre, pelo bispo, pelo cardeal, pelo papa, reze. Mas não fique falando mal, não saia por aí querendo ser um ladrão e assaltante, não. Se não tem o que falar, boquinha fechada. Reza, somente reza. Ah, Marta, mas eu ouvi um comentário dentro do ônibus, sabe, que eu fiquei assim, acho que aquela dona tem razão. Se ela estava falando mal do Papa, mal da igreja, não é a voz do pastor. Entendeu, gente? Não é. Então, se não é, acabou. Acabou. Chega. Não vamos dar ouvido a essas coisas. Amém? Vamos ouvir a voz do pastor. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Ele estava explicando e eles não queriam entender. Então, o que Jesus fez? Ele desenhou. Eu sou a porta das ovelhas.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Pessoas que foram falaram que era o Messias e não era. Mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Quem que é o ladrão? Quem que quer matar, roubar e destruir? É o inimigo de Deus. E nós vamos ouvir a voz dele? Não. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. É isso, é Jesus que deu a vida por nós, mas ninguém fez isso, mas ninguém fez. Quando Jesus estava na cruz, o demônio falou, se tu és mesmo o Filho de Deus, desce dessa cruz e nós vamos crer em você. E Jesus deu ouvido à voz do demônio? É claro que não. É lógico que não, né? Jesus tinha só um objetivo, cumprir a missão de Deus, né? Ele não precisava descer da cruz para provar quem ele era. Claro que não, a missão dele era aquela, né? Então, peraí, solta aqui que eu vou descer, então eu vou negar o meu Deus. É lógico que não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser fiéis a Deus. Eu estava lendo um trechinho rápido, né? Me parece que foi Bento XVI que falou. A igreja não está perdendo infiéis. A igreja não está perdendo fiéis. Ela está perdendo os infiéis, porque os fiéis não saem da igreja. Os fiéis não. Os infiéis sim, porque ouviram a voz de outros pastores, outros que estão aí enganando. Vem me dar o seu dízimo, me dá o seu dinheiro e vem comprar um pedacinho. Gente, isso é a voz do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Deus nunca vai ficar pedindo para você dinheiro, não. Você não vai ouvir isso na nossa igreja, não. Você vai devolver o seu dízimo, você não vai pagar. Eu não pago, eu devolvo aquilo que Deus me dá. Pronto. Lá em outras denominações católicas, eles querem só o seu dinheiro. Quanto mais rico você for, quanto mais dinheiro você tiver, mais bem-vindo você vai ser. Mas o seu coração, como fica? Jesus está querendo hoje te abraçar, pegar no colo, igual ele fez com a ovelha perdida. Amém? Desejo que você tenha um dia maravilhoso na presença do bom pastor, o pastor que veio para nos salvar. Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.